funções polinomiais do primeiro grau, mais conhecida como função afim. O objetivo é entender um pouco sobre o funcionamento e o comportamento da função afim. Os pré-requisitos para essa aula são equações de primeiro grau, inequações de primeiro grau, intervalos e sistemas, que nós já temos isso. Definição de uma função afim. Toda função polinomial da forma f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, é dita função do primeiro grau, ou função afim. Como podemos ver aqui em alguns exemplos, temos que f de x é igual a 3x menos 2, onde a é igual a 3 e b é igual a menos 2. No exemplo seguinte, temos que f de x é igual a menos x, certo? E mais 1 sobre 2. A é igual a menos 1 e b é igual a 1 meio. F de x é igual a menos 2x. Como o termo de b não aparece, então dizemos que a é igual a menos 2 e b é igual a 0. Casos especiais ou casos particulares da função afim são a função linear, que nesse caso, quando b é igual a 0, certo? Temos que f, no caso, um exemplo aqui, f de x é igual a 3x. Isso é uma função linear, pois o termo de b é igual a 0. Função identidade, b igual a 0 e a igual a 1. Ou seja, f de x é igual a x. Para qualquer valor, no caso de x, teremos o y igual. Isso é que é chamado de função identidade. Uma função constante, com a igual a 0, isso quer dizer que f de x é igual a um número ou um valor constante. Por isso esse nome, função constante. Gráficos. Todo gráfico de uma função do primeiro grau, ou de uma função afim, é uma reta. Estudaremos como essa reta vai se comportar através de cada função. Crescimento e decrescimento de uma função. Uma função será crescente quando a é maior do que zero. Quando a é maior do que zero. Certo? Então, esse a maior do que zero indica que o valor de a sendo positivo, teremos uma função crescente. Uma função será decrescente quando a for menor do que zero. Isso quer dizer, quando o valor de a é negativo, temos uma função decrescente. Vejamos os exemplos aqui embaixo. 2x mais 1. O valor de a ele é positivo, então temos que a função ela é crescente. O exemplo 2, f de x igual a menos 3x mais 2, temos que a é menos 3. Então o valor de a aqui ele é negativo, logo minha função será uma função decrescente. Então, nesse caso temos, se a é positivo, então f de x é crescente. Se a é negativo, então minha função ela é decrescente. Podemos notar a questão dos gráficos aqui. Se meu a for positivo, então teremos uma reta que parte da esquerda para a direita, subindo da esquerda para a direita. Essa função é crescente quando o meu a, no caso, ele é positivo. Quando a ele é negativo, a reta fica decrescente, quer dizer, ela vem da esquerda e desce em direção à direita, certo? Então, nesse caso aqui, essas retas, esse conjunto de retas aqui me mostram que as funções são decrescentes. A função, no caso crescente, podemos facilmente perceber, mesmo olhando para o gráfico, quando o valor da função, a função crescente, quando os valores de x aumentam,
percebemos que o valor de y também aumenta. Isso quer dizer, aumentando o valor de x, aumenta também o valor de y. Isso indica que o gráfico da minha função é o gráfico de uma função crescente. Em contrapartida, a função decrescente, temos que o valor, nesse caso, de x, enquanto o x aumenta, o y ele diminui. Isso diz que a função é crescente. Isso quer dizer, se há um determinado valor, se a abscissa aumenta e a ordenada diminui, teremos, nesse caso, uma função decrescente. Como fazer um gráfico? Primeiro método. Para traçar o gráfico de qualquer função do primeiro grau, basta achar dois pontos e passar uma reta por esses dois pontos. Zero da função do primeiro grau é o valor que anula a função f de x, isto é, f de x é igual a zero. Então, f de x igual a zero, isso me diz que a função, no caso, ax mais b é igual a zero. Isolando meu x, passamos o b para o outro lado. O a, como está multiplicando, ele passa a dividir. Temos que o meu x da função, ou zero da função, isso quer dizer, é igual a menos b sobre a. Este é o valor que anula a função de f de x. Para traçar o gráfico de uma função do primeiro grau, bastam dois pontos, pois, como já vimos, o gráfico que representa a função do primeiro grau é uma reta. O ponto onde a função corta o eixo de y, nesse caso, quando a for positivo, ou quando a é negativo, certo? É exatamente o valor de b. E onde corta o ponto, onde cortamos o eixo das abscissas, é a raiz da função. Como encontrar esses dois pontos? Ponto onde a função corta o eixo de y, basta fazer x igual a zero. Na função, f de x é igual a x mais b. F de x é igual a x mais b para x igual a zero. F de x é igual a vezes zero, pois estamos fazendo com que o valor de x é zero, mais b. Então, f de x é igual a b. Ponto onde corta o eixo y, no caso, 0 e b. Como foi dito antes, aonde está quem? B. O valor de b determina o valor onde y é cortado pela reta da função, pelo gráfico da função. Como encontrar esses pontos? Ponto onde a função corta o eixo de x. Agora, basta fazer y igual a zero. Na função f de x igual a x mais b, teremos que f de x igual a x mais b para y igual a zero. Então, como f de x é a mesma coisa de y, temos zero igual a x mais b ou ax mais b igual a zero. Isolando x, encontramos o mesmo valor que encontramos para a raiz. Então, o ponto onde corta o eixo x, menos b sobre a, que é a raiz da minha função. Estudo do sinal de uma função. Nesse caso, uma função afim. Se a é positivo, minha reta ela é crescente. O valor que anula a função é menos b sobre a. Então, menos b sobre a parte da reta que fica acima, que seria a reta da abscissa, que é a reta da abscissa, na verdade, e para esses valores, a reta, nesse caso, os valores ficam positivos. Então, quando a for positivo, temos que dar na raiz, todos os valores à direita da minha raiz vão ser valores, vão tornar essa função positiva. Enquanto que os valores que estiverem à esquerda dessa raiz, os valores vão ser negativos. Quando o a, nesse caso, ele é negativo,
Então teremos uma reta decrescente. E aí invertemos as coisas. Para os valores que estão à esquerda de minha raiz, os valores vão ser positivos. Para os valores que vão estar à direita da minha raiz, esses valores vão estar negativos. Certo? Lembrando que para que a função seja decrescente, o ar tem que ser negativo. f de x é igual a 2x menos 3. Um exemplo de construção de gráfico. Ponto onde corta o eixo de x é, extraindo a raiz disso, nesse caso, faremos o seguinte. Teremos nesse caso aqui 2x igual a 3. Logo, x será igual a 3 sobre 2. Nesse caso, vimos que y é igual a 0. Então, nesse caso aqui, esse ponto aqui representa, nesse caso aqui, onde a reta corta o eixo das abscissas. O ponto onde corta o eixo de y, ou o eixo das ordenadas, é 0 e menos 3. Isso quer dizer quando x é igual a 0. Se isso aqui é igual a 0, então sobra apenas que f no caso vai ser menos 3. Logo, esse valor, essas coordenadas desse ponto, 0 e menos 3, é o ponto onde ele corta, no caso, o eixo das ordenadas. A função nesse caso ela é crescente, pois o valor de a ele é positivo. Agora temos que menos 2x, uma função igual, f de x igual a menos 2x menos 3. Ponto onde corta o eixo x é, mais uma vez, tornando no caso, o f de x 0. Então teremos que isso será igual a menos 2x menos 3. Como eu quero o valor de x que torne isso, 3 passa para o outro lado, então temos 3 é igual a menos 2x. Desejamos ter o valor apenas de x, então isso implica que x é igual a menos, já que invertemos de posição, invertemos o sinal, 3 sobre 2, que é, nesse caso, o zero da minha função, as raízes da função. Certo? Então, este ponto encontrado aqui representa, nesse caso, a raiz da minha função. É onde a reta, o gráfico da reta, o gráfico, que é uma reta, na verdade, cruza o eixo das abscissas. O ponto onde corta o eixo de y, o eixo das ordenadas, é quando meu x é igual a 0. Então vamos encontrar o mesmo valor do exemplo anterior. Se x é 0, menos 2 vezes 0 dá 0. Então sobramos apenas menos 3. Então o ponto é 0 e menos 3. Logo, o ponto encontrado com essas coordenadas corresponde nada mais do que aonde o ponto onde corta o eixo das ordenadas. Minha função nesse caso ela é decrescente, pois o valor de a ele é negativo. Como podemos ver, ele é menor do que 0. Se uma função ax mais ou menos b
a igual a zero, então f de x é igual a mais ou menos b. Esta é uma função dita função constante, como vimos anteriormente. Aqui temos alguns exemplos de uma função constante, f, nesse caso de 4. Percebemos que nesse caso, para qualquer valor de x, temos f de 4, quer dizer, y é sempre 4. Então temos uma reta paralela ao eixo das abscissas. Se por acaso o valor é negativo, essa reta ficará abaixo, mas continua sendo paralela ao eixo de x, ou eixo das abscissas. Se a função ax mais b, b igual a zero, então f de x é igual a x. Esta função, afim, é dita função linear, como vimos também anteriormente. A função linear tem a característica, como no caso o valor de b igual a zero, passa sempre pela origem da função. Sempre passa pela origem da função, certo? Se a, no caso, é positivo, a inclinação da reta, certo? Ela vem da esquerda e vai para a direita subindo. Se ela é negativa, a diferença primordial é que quando a função é linear, como já foi dito, ela passa pelo zero da função, no caso, pelo centro do plano cartesiano, no 0, 0. Para se desenhar um gráfico qualquer, basta atribuir valores para x na função considerada e obter os valores de y. Montar uma tabela atribuindo sempre valores positivos, valores negativos e zero. É claro que temos pontos melhores, mas a tabela resolve. Vamos agora? Aqui temos montar uma tabela. A tabela ela tem que ser constituída de valores negativos, nulos e por valores positivos, para encontrar os valores correspondentes a f de x. Exemplo. Como no caso, exemplo, f de x é igual a x menos 2. Como no caso é uma função linear, precisamos apenas de 2 pontos. Colocamos aqui 1 e 3. Quando x é 1, 1 menos 2, encontramos menos 1. Quando x é 3, 3 menos 2, 1. Encontramos 1. Então aqui formamos dois pares ordenados que determinarão 2 pontos. Então aqui marcamos os 2 pontos. Aqui temos, nesse caso aqui, 1 e menos 1. O outro tem um 3 e 1. E agora traçamos a minha reta. Assim, temos o gráfico da minha função afim. Certo? Percebemos nesse caso aqui que o valor de b é quem? Menos 2. Uma forma de corrigir e olhar se o gráfico está correto. Ele passou, o valor de b determina o valor onde ele corta o eixo de y. Então percebemos que p é menos 2, o gráfico, a reta corta o eixo de y em menos 2. Se extrairmos a raiz e igualarmos isso a zero, notamos que x é igual a 2, que é o valor aonde ele passa em x, no eixo das abscissas. Então verificamos que o gráfico, a construção do gráfico está correta. Gráfico de uma função definida por mais de uma sentença. Vejamos o exemplo. f de x é igual a x mais 1, se x for maior ou igual a 1. Quer dizer, para todos os valores maiores do que 1, teremos que usar a função x mais 1. Se x for menor do que 1, usamos, no caso, uma função constante, f de x igual a 2. Então, inicialmente, construímos o gráfico da primeira parte, onde nós vamos ter x mais 1, se x for maior do que 1. Então, para a minha tabela, devemos indicar, ou no caso, colocar valores para x, onde sejam maiores ou igual a 1. Então, 1 e 2. Substituindo 1 no lugar de x, 1 mais 1, 2.
o x para o valor de 2 agora. Quando o x for 2, temos que 2 mais 1 é 3. Então, x mais 1. Então, f de x é igual a 3. Certo? Então, vamos construir meu gráfico. Construindo, passando esse gráfico, lembrando que, como, certo? O início desse gráfico é dado no ponto 1 e 2, que é o limite aqui, ó, pois x é maior ou igual a 1. Então, ele pode ser igual a 1, mas para valores menores do que esse, sabemos que temos que usar o quê? Uma função constante, que vai ser o quê? Uma reta paralela passando em quem? No ponto 2. Então, todos os outros valores menores do que 1 determinarão o mesmo valor, que é quem? 2. Então, teremos uma reta paralela, certo? A x passando pelo ponto 2. Assim, temos um gráfico, no caso, o gráfico de uma função com várias sentenças. Se tivesse mais alguma sentença, atribuímos os valores que ela perde e traçamos a parte do gráfico indicada em cada sentença. Certo. Exercícios. Vamos lá. Dado uma função f de x a x mais b, determine o valor de a para que se tenha f de 4 igual a 20. Então, f de 4, nesse caso aqui, é igual, substituindo, olha, o x nesse caso por 4, temos 4a mais 2. Como f de 4 é igual a 20, então podemos dizer que a4 mais 2 é igual a 20. Como temos aqui. Resolvendo agora a minha equação, 2 passa, temos 18. 4 está multiplicando, passa dividindo. Como não dá uma divisão exata, podemos simplificar, temos 9 meios. Então, o valor de a para que a função, no caso f de 4 seja igual a 20, é a igual a 9 meios. Próxima questão. Qual o valor de a para que f de x seja igual a 2a menos 3? Vejam que o valor, nesse caso aqui de a, para que ela seja crescente e ela seja decrescente. Temos que esse valor aqui que acompanha x determina se minha função ela é crescente ou decrescente. Veja, se esse valor que está aqui do lado do x for positivo, temos uma função crescente. Se ele for negativo, temos uma função decrescente. Assim estudaremos os dois casos. Quando 2a menos 3 for maior do que 0. Assim, a será igual a 3 meios. Se a for maior do que 3 meios, minha função ela é crescente. Quando 2a menos 3 for menor do que 0, teremos nesse caso a igual a, quer dizer, igual não, a menor do que 3 meios. Ela é decrescente para todo valor de a quando ele for menor do que 3 meios. Então, se é maior do que 3 meios, a função ela é crescente. Se ele for menor do que 3 meios, a função ela é decrescente. Aí nós temos o seguinte: dada a função f de x igual a x mais b, com a diferente de 0, sendo f de 3 igual a 5 e f de menos 2 igual a menos 5. Calcule f de 1,5. Para calcular f de 1,5, eu preciso da minha função ax mais b. Então, encontraremos inicialmente os valores de a e de b. Então, temos o seguinte: se f de 3 é igual a 5, temos que o meu x, nesse caso aqui, que é o que está indicado, já que é f de x, então f de 3, então o x vai ser 3. E o meu já está dizendo que f de 3 é igual a 5. Então, quando esse x for 3, o meu y ele é 5. Então, isso é o valor de y, que é o valor de f de x. Então, faremos o seguinte.
Quando, no caso, a mesma coisa acontece aqui, quando eu tenho aqui x igual a menos 2, então a vezes menos 2 mais b é igual a quem? A menos 5, pois menos 5 será o meu y. Assim encontramos um sistema. Temos 3a mais b igual a 5. Menos 2a mais b igual a menos 5. É minha função, meu sistema. Facilmente já sabemos como resolver um sistema, que podemos resolvê-lo por adição ou substituição. Existem outras formas de resolver, porém esses são os mais usados. Primeiro, a adição multiplica a primeira equação por menos 1 e soma as duas equações. Então, as equações, multiplicando a primeira equação por menos 1, ficamos com menos 3a menos b igual a menos 5. Essa equação, lembre, foi multiplicada por menos 1. Então, somando as duas equações, menos 3a com menos 2a, vamos ter menos 5a. Menos b mais b, cortamos, anulamos isso. E menos 5 com menos 5 dá menos 10. Então, 5 passa dividindo, então vamos ter a igual a 2. Se a é 2, então vamos ter que pegamos qualquer uma das equações para resolver. Vamos pegar a de baixo, no caso menos 2a, mais b menos 5. E vamos resolver substituindo o a pelo valor achado. Então, a igual a 2. Então, em vez de menos 2a, vamos ter menos 2 vezes 2, mais b, igual a menos 5. b é igual a menos 5, mais 4. Já que aqui dá menos 4, e quando passa fica 4 positivo. Então, b é igual a menos 1. A segunda forma é por substituição, que podemos ter o meu sistema, e aí em uma das equações substituímos ou isolamos um dos valores. Nesse caso, vamos isolar o valor de b, pois não existe o valor, ele tem um menor valor no coeficiente. Então, 3a passa para o outro lado, então temos que b é igual a 5 menos 3a. Agora, na outra equação, substituímos o valor de b. Então, vamos ficar com menos 2a mais b igual a menos 5. Teremos que menos 2a mais quem? O valor de b que encontramos, substituímos aqui e ficamos 5 menos 3a. Tirando os parênteses, nesse caso, vamos ficar menos 5a. O 5 está positivo, ele passa negativo, então menos 5 com menos 5, menos 10. Dividindo tudo aqui por 5, então por menos 5 temos a igual a 2. Então aqui encontramos o valor de a igual a 2. Substituindo no valor de b que tínhamos, que é 5 menos 3a, temos que 5 menos 3 vezes 2. Então vamos ter 5 menos 6, que é igual a b igual a menos 1. Esse é o valor de b. Logo, a função é 2, que era o valor de a encontrado, e menos 1, o valor de b encontrado. Substituímos, temos quem? F de x é igual a 2x menos 1. Mas desejamos encontrar o valor de f de 1 meio, que é igual a quem? 2 vezes 1 meio menos 1. Isso aqui vai me dar 1 menos 1, que isso é igual a f de 1 meio igual a 0. Há uma outra forma de resolver esse tipo de exercício, em que se conhece os valores de uma função em dois pontos distintos. Basta usar a fórmula. Que essa fórmula aqui, y2 menos y1, x2 menos x1, que são as coordenadas dos pontos onde a reta passa, onde x1 tem que ser diferente de x2. E onde b será dado por isso, y1 vezes x2 menos y2 vezes x1, e x2 menos x1. Tudo isso dividido por x2 menos x1.
onde continua tendo x1 diferente de x2. Então, voltando à questão, quem seriam esses valores? Temos que f de 3 é igual a 5 e f de menos 2 é igual a menos 5. Então, teríamos nesse caso, os pontos nesse caso aqui. O primeiro ponto seria 3 e 5. Teríamos 3 e 5. O segundo ponto, teríamos menos 2 e menos 5. Temos nesse caso os dois pontos. Lembrando que, como são pontos são coordenadas, esses valores são ordenados. Sempre teremos primeiro x, depois o y. Então aqui temos quem? X1 igual a 3, x2 igual a menos 2, y1 igual a 5, y2 igual a menos 5. Então, logo, aplicando nesse caso diretamente, a fórmula foi dada, então temos quem? Que menos 5, temos menos 10. Menos 2 com menos 3, menos 5. Menos 10 dividido por menos 5, teremos A igual a 2. O valor de B temos quem? 5, que é y1 vezes x2, menos quem? Nesse caso, y2 vezes x1. Aí 5 menos 2, menos 10. Menos com menos dá mais. 5 vezes 3, 15. Então, 10 menos 10 mais 15, 5. Embaixo temos quem? X2 menos x1, que é menos 2, com menos 3, menos 5. Então, teremos 5 dividido por menos 5, isso é igual a menos 1, que é o valor de B. Vejamos nesse caso aqui no GeoGebra como se comporta, como é o comportamento real da questão da função, da reta da minha função em relação aos coeficientes. Vejamos o seguinte aqui: quando temos nesse caso aqui esses valores aqui de A e B representam os coeficientes da minha reta da minha função f de x mais 1. Onde aqui temos que A igual a 1 e B igual a 1. Então vejam só, quando alteramos o valor de B, a minha reta se desloca para cima se o valor de B é positivo e para baixo se o valor é negativo. O que melhor representa é a cada unidade que eu acrescento, o gráfico sobe uma unidade. Acrescento mais uma unidade, então ele sobe mais uma unidade. O valor de B representa, nesse caso, se o gráfico da minha função, se minha reta sobe ou desce, certo? Qualquer, ó. Deslocamos, mexemos com o valor, alteramos o valor do coeficiente de B, ou no caso o coeficiente B, certo? Indicamos se essa reta sobe ou desce. Lembre que para qualquer valor de B, nesse caso aqui é onde ele corta o eixo das ordenadas. Então, se aqui temos menos 3, B é igual a menos 3, isso quer dizer que o gráfico está cortando em menos 3. Agora, fixando nesse caso o valor de B, vamos colocar aqui B igual a 1, e vamos mover o parâmetro, no caso aqui A, o meu coeficiente A. Quando mexemos o valor de A, percebemos que o ponto de intersecção com as ordenadas não se altera, porém a inclinação da reta vai se alterando. Quando zeramos o valor de A, temos aqui a chamada de função constante. Para todo valor vamos ter essa constante.
já que minha constante aqui é B, então está passando em menos 1. Se o valor de A é negativo, a minha reta fica decrescente. Ela vem da esquerda e desce em direção à direita, certo? Para qualquer valor. O valor, nesse caso, vai diminuindo, então minha reta também vai, cada vez mais ela vai ficando decrescente. Então, se eu aumento os valores de A, para cada valor de A, quanto maior o valor de A, maior será a inclinação dessa reta, certo? Então, aqui podemos ter uma perspectiva do que acontece, qual é a influência dos parâmetros A e B na minha função afim. Se eu movo A, eu mudo a inclinação da reta. Se eu movo B, ela sobe ou desce, de acordo com o que preferirem. Vamos ver alguns exemplos e algumas aplicações disso, certo? Temos aqui, vejam só, aqui temos que seja f, a função definida por f de x, com 1 sobre 4 de x menos 7. Determina a imagem de 4. Se queremos a imagem de 4, isso quer dizer que f de x igual a 1 menos 7, onde meu x será igual a 4. Então, substituindo x por 4, nesse caso temos que 1 quarto vezes 4, menos 7 é igual a 1 menos 7, que é igual a menos 6. Então, a imagem de 4 vai ser menos 6. Que é o que podemos perceber aqui. Então, passando para a próxima, temos o seguinte. Outros exemplos aqui. Determine um objeto cuja imagem é menos 7. Agora o inverso. Nós temos, nesse caso, a imagem e queremos saber qual é o valor de x para que a minha imagem seja 7. Quer dizer, minha resposta seja 7. Então, f de x é igual a menos 7. Assim, a minha função 1 quarto vezes x menos 7 é igual a menos 7. O que implica que x tem que ser igual a 0. Pois, se isso aqui para ser igual a... Se menos 7 para ser igual a menos 7, isso aqui tem que zerar. Logo, x só pode ser igual a 0. Na letra C, ele me pergunta, indique o domínio e o contradomínio de f. Essa função, não temos restrição nessa função. Logo, o domínio de f é igual aos reais. Temos que ceder o contradomínio de f também vai ser os reais, pois podemos encontrar qualquer valor para o y. Na letra D, ele me pergunta, a função tem zeros? Sim. Calculá-los. Então, para calcular os zeros da função, é a mesma coisa que eu calcular a raiz da minha função. Então, pego minha função e igualo ela a zero. Implica que x sobre 4, já que 1 quarto vezes x vai ficar x sobre 4, é igual a 7. Pois 7 está negativo, ele passa positivo. O 4 está dividindo, ele pode passar multiplicando. Então, 4 vezes 7 é igual a 28. Ele me pergunta se a função é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Justifique. Então, teremos o seguinte. A função, nesse caso, ela é crescente, pois o valor de A ele é positivo, quer dizer, ele é maior do que 0. Logo, minha função ela é crescente. Certo? No próximo, nós temos o que? No referencial está representado o gráfico da minha função h. Atendendo aos dados da figura, escreva a expressão analítica da função h. Nesse caso, vejamos que na minha função aqui, temos que o valor de A, as coordenadas do meu ponto A serão
perceber aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o meu x será 7. E o meu y será 0. Pois ele nesse caso aqui, a reta cruza nesse meu coeficiente aqui. Nesse ponto onde a reta corta, vai ser o 0 da minha função. Então, isso quer dizer quando o valor de y é 0. O valor de b, quer dizer, as coordenadas de b, serão as seguintes. Aqui nós vamos ter x igual a 0. E o y será 1, 2, 3, 4. Como podemos perceber nesse caso aqui no gráfico. Já podemos ver o valor de b aqui. Então, automaticamente, já posso dizer que b é igual a 4. Pois b é o valor onde a reta, o gráfico da minha função, aqui é uma reta, corta o eixo das ordenadas. Então, como ele corta o eixo das ordenadas no ponto 0 e 4, temos nesse caso aqui que ele vai ser 4. O b, nesse caso, é 4. Para encontrar o valor de a, podemos usar a regrinha que vimos anteriormente, que é uma regra que determina, nesse caso, a inclinação da minha reta. Então, vamos ter nesse caso aqui, olhando isso aqui como se fosse x1 ou x1 e x2, y1 e y2. Então, vamos ter 7 menos 0. Vamos ter nesse caso aqui 7 menos 0. E aí vamos ter também 4. Opa, desculpem aqui. Houve um equívoco. Voltando para cá. Temos o seguinte. Primeiro temos y2 menos y1, que é 4 menos 0. 4 menos 0. Depois temos 0 menos 7, que é x1 menos x2. Então, isso aqui vai ser igual a menos 4 sétimos. Que isso aqui já poderia ser considerado como porque isso aqui é o raiz da minha função. Porque lembre que o valor de a, no caso o valor de a não, o valor nesse caso de x, quando y é 0, ele é igual a menos b sobre a. Assim, deveríamos ter pegado simplesmente o valor, nesse caso aqui, como b é 4, dividir pela raiz, no caso, pelo valor da minha abscissa aqui. Então, teríamos 4 menos 7. Então, o que ele quer aqui é que eu escreva a expressão analítica da função h. Lembrando que quando ele fala expressão analítica, na verdade ele quer a lei, como vocês já conhecem, a lei da função. Então vamos ter que, nesse caso, h de x será igual a, no caso, como meu a é menos 4, vamos ter aqui menos 4
x, nesse caso sobre 7. O valor de b foi 4, então temos mais 4. Como podemos ver, essa é a regra, ou a lei, ou a expressão analítica da função h. No próximo exemplo, temos mais aplicações. Aqui ele diz o seguinte: nesse caso, um canalizador cobra pelo seu trabalho ao domicílio uma taxa de 3,75 euros, acrescida de 7 euros por cada hora de trabalho. Aí ele diz: represente uma expressão analítica da função V que relaciona o número de horas de trabalho diário T com o valor a pagar em euros pelo cliente. Certo? Então, o que ele quer que representa por uma expressão analítica a função, nesse caso a função V, que relaciona o número de horas de trabalho diário T com o valor a pagar em euros pelo cliente. Então, a minha questão A aqui envolve eu descobrir, nesse caso aqui, quem é a minha função V de T. Vejam só. Aqui eu tenho o seguinte. Ele cobra pelo seu trabalho a domicílio uma taxa de 3,75 euros, acrescento de 7 por cada hora de trabalho, 7 euros de cada hora. Então, esse valor aqui, ele é constante. Para atender a domicílio, ele paga isso. E por cada hora de trabalho que for trabalhado, então será essa. Então, vamos ter 7, que representa a hora por trabalho, vezes quem? T, que T é meu tempo. Isso quer dizer a quantidade de horas que ele vai trabalhar, mais o valor que ele cobra para atender a domicílio, que é 3, nesse caso, vírgula 75 euros. Essa aqui é a expressão analítica que determina o valor a pagar em função do tempo, ou em função de horas, o número de horas que, nesse caso, o cliente paga. Na letra B, ele pede calcule V de 1,5 e explicar o seu significado no contexto do problema. Então vamos lá. V de 1,5 de 1,5. Isso aqui será igual a, então, se o valor de T é 1,5, quer dizer, temos que 7 vezes 1,5 então teremos aqui 1,5, 7 vezes 1,5, que esse 1,5 representa 1h30, mais, nesse caso aqui, 3,75. Três vírgula 75.
Resolvendo isso, nós temos que ver 1,5 é igual a 7 vezes 1,5, teremos 10,5 mais 3,75. Tem que V assim, V igual a 1,5 é igual a, nesse caso aqui, isso vai me dar 14 vírgula 25. Então temos nesse caso aqui que se o canalizador, nesse caso, atende uma pessoa a domicílio e o seu trabalho gasta 1h30, ele pagará 14,25 euros, que é o valor, nesse caso, a ser cobrado. Por, nesse caso aqui, 1h30 de trabalho, ele pagará 14,25 euros. Letra C. Um cliente pagou pelo serviço do canalizador 16 euros. Quantas horas trabalhou o canalizador? Então, nesse caso, temos que, na letra C, se ele tem o valor pago, então o valor pago que é VT, então temos que 7T, mais 3,75 tem que ser igual a 16 euros. Então vamos encontrar o valor de T para que seja pago isso. Então temos que 7T é igual a, nesse caso, 16 menos 3,75. Subtraímos, temos que 7T é igual a 12,25. Então, T nesse caso é igual a 12,25 dividido por 7. Isso será igual a
usaremos uma calculadora aqui para facilitar a minha conta. Temos que 12,25 dividido por 7 é igual a 1,75. 1,75. Então temos isso aqui em horas. Zero vírgula 75, como é de uma hora, vezes 60, isso corresponde a 45 minutos. Então temos que ele trabalhou 1 hora e 45 minutos. E 45 minutos. Então, trabalhou para pagar R$16. Quando, no caso, o cliente pagou R$16 a ele, isso quer dizer que ele trabalhou 1 hora e 45 minutos. Foi 0,75 vezes 60, já que estamos falando de hora, isso é igual a 45 minutos. Então temos que 1,75 horas é a mesma coisa dizer 1 hora e 45 minutos. No caso aqui, esse é o valor que vai ser pago, certo? 1 hora e 45 minutos, que no caso é o tempo que ele gastou na casa do cliente. Letra D diz: qual o contradomínio desta função? Justifique sua resposta. Bem, o contradomínio, como trata de um valor em real, então temos que os valores que T podem assumir são valores sempre positivos. Assim, na minha letra D, nesse caso, o meu contradomínio, o contradomínio dessa função o contradomínio de V, no caso que o V é minha função, é, nesse caso, os reais positivos. Nesse caso aqui, só podem assumir valores reais positivos, pois se trata de tempo. O tempo não pode ser negativo. Ok? Temos mais uma questão. Para realizar uma experiência, colocam-se dois frascos A e B, duas substâncias diferentes que se foram evaporando. O gráfico reflete a altura em milímetros do líquido em função do número de dias passados. Pois é, para cada líquido, indique a altura do líquido do frasco no início da experiência e quantos dias levaram estes a evaporar totalmente. Na minha letra A aqui, como no gráfico corresponde, primeiro o líquido A
no caso 2 frasco A, então chamaremos para vamos ver, para o frasco A, colocaremos o seguinte, chamaremos H de altura. Então temos que minha altura corresponde a 6 milímetros, como mostra o gráfico ao lado. Milímetros, certo? A quantidade de dias que ele levou para evaporar totalmente, pelo que o gráfico mostra aqui, ele decai até chegar no 22º dia. Então, levou 22 dias para evaporar totalmente. Para evaporar totalmente. No frasco B, é o seguinte, como podemos perceber no gráfico, a altura ele estava a 10 milímetros de altura, quer dizer, então H em B vai ser igual a 10 milímetros. E nesse caso nós temos que ele levou 16 dias para evaporar. Então, ele levou 16 dias. Para evaporar totalmente. No item B, ele tem determina uma expressão analítica para cada uma das funções para relacionar o tempo decorrido e a altura do líquido existente em cada um dos frascos. Então, na letra B, devemos encontrar a função que determina cada evaporação. Isso quer dizer, certo? Aqui, como ele diz, determina uma expressão analítica para cada uma das funções, que relaciona o tempo, no caso o número de dias decorridos, e a altura de líquido existente em cada um dos frascos. Como podemos ver, as duas funções serão decrescentes, então os valores de A vão ter que ser negativos. Então, vamos fazer o seguinte, temos dois pontos que a gente pode destacar em cada um das retas do gráfico. Então, primeiro vamos analisar, nesse caso, a reta do frasco A. Então, temos dois pontos aqui. O primeiro, que é onde dá a partida de tudo, é 0 e 6. O x é 0, no caso aqui. O meu x que representa os dias no caso, é 0. E o y, que é representado pela altura, nesse caso, em milímetros do frasco, é 6. Esse é o meu primeiro ponto. O outro ponto da reta A que podemos destacar é o final, onde eu tenho, nesse caso aqui, que meu x, que é representado pela quantidade de dias, é 22. E o y é 0. Então temos nesse caso aqui que a função dada por, no caso do frasco A, que eu vou chamar de AX, ela será dada por quem? Então vejam só, aqui nós temos que esse ponto aqui onde nós temos que x é 0, quando x é 0 nós encontramos o valor de quem? De y, quando x é 0, quer dizer, onde ele corta
a minha ordenada. Esse é o valor de B. Então, temos que o valor de B é 6. O valor de A é a divisão que a gente tem entre aqui 0 menos 6 e 22 dividido por 22 menos 0. Então, vamos ter 6 menos, no caso aqui a gente vai ter menos 6 sobre 22 isso aqui vezes o x, que representa a quantidade de dias, nesse caso aqui, mais o valor de B, e o valor no caso aqui que é 6. Podemos simplificar isso. Então temos que minha função ax ela vai ser igual a, dividindo isso aqui, nós temos, podemos dividir isso por 2, teremos menos 3 sobre 11 vezes aqui o meu x, que representa o tempo, mais o 6. Então essa, nesse caso aqui, é a função que representa nesse caso aqui o frasco A. Vamos encontrar agora o valor que representa a função que representa o B. Então temos que B, o frasco B aqui, ele é dado também por 2 pontos. O ponto inicial nesse caso é quando o x é 0, o tempo é 0, e o frasco tem uma altura de 10 milímetros. Certo? O próximo ponto é o ponto final de B, que ele representa quando o x é 16 e meu y, nesse caso, a altura vai ser 0. Aqui temos isso. Então aqui calculamos justamente a expressão do mesmo jeito da anterior. Temos que o meu valor de A, no caso, é igual a quem? A y1 menos y2, que no caso é 0 menos 10, dividido por x2 menos x1, que é 16 menos 0. Isso aqui é igual a quê? Vamos ter menos 10 sobre 16. Simplificando isso, teremos nesse caso aqui, vai ficar menos 5 sobre 8. Menos 5 sobre 8. Então, lembrando que o valor de B é o valor onde o grafo corta o eixo, no caso,
das ordenadas, que está sendo representado pela minha altura. Então B corta aqui onde tem o 0 e 10. Então o valor de B vai ser 10. Então B será igual a 10. Assim, minha função que representa o gráfico, representa a altura dada pelo tempo de evaporação do frasco B, que eu vou chamar de Bx, será igual a minha função será menos 5 oitavos vezes x. Nesse caso aqui, mais 10, que é o valor de B. Então essa é a função que representa, nesse caso, a minha função b de x. Essa é a lei da função. Então, na letra C, ele pergunta o seguinte: há um momento em que a altura de líquidos dos dois frascos é igual, qual é ele? E que altura de líquido tem os frascos? Então vejam só. Primeiro, vamos saber em que momento essa altura é igual. Então, pegaremos as duas funções, no caso AX e BX, que representa, nesse caso, a altura em função do tempo, e igualamos, pois para que nesse caso há um momento em que a altura de líquidos nos dois frascos é igual, se isso acontece, se é um momento representa a ideia de tempo. Então, isso aqui que representa o tempo, a altura em função do tempo, eles têm que ser iguais. Então, quer dizer que AX é igual, nesse momento, x tem que ser igual a dx. Vamos lá. Então temos que menos 3 sobre 11 vezes x mais 6 tem que ser igual à função bx, que é menos 5 oitavos 5 oitavos de x mais 10. Mais 10. Passamos os termos que tem x para um lado, então temos quem aqui? Menos 3 onzeavos. Isso aqui é menos. Vezes x. Aqui mais 5 oitavos de x. Oitavos de x será igual a 10 menos 6. Assim, tirando nesse caso o mínimo desse mesmo, vamos ter que será 88. Então teremos aqui menos 24x
Depois 88 dividido por 11 dá 8. 8 vezes 3, 24. Menos 24x. Mais 88 dividido por 8 dá 11. 11 vezes 5 dá 55x. Temos, na verdade, 55x. 55x igual, nesse caso aqui vai dar 4. Aí 4 vezes 88, 4 vezes 8, 32, 320, 132, 352, 352. Então, simplificando aqui, tenho 31x é igual a 352. Simplificando aqui, então vamos precisar da ajudinha aqui da minha velha colega. Temos que 352 dividido por 31 é igual a 11, aproximadamente 11,5. Então teremos que x é igual a 352 dividido por 31. Por 31. Então, como vimos, x vai ser igual a aproximadamente 11,35. Então, isso seria provavelmente, nesse caso, tempo 11 dias, certo? Aproximadamente, como podemos ver aqui no gráfico, um ponto onde ele está entre 10 e 12, certo? Seria provavelmente esse ponto aqui, certo? Que é aproximadamente mais próximo de 12 do que de 10, então 11, alguma coisa aqui, então 11,35. Então isso aqui, lembre que isso aqui representa dias. O x é meus dias. Então, aproximadamente em 11 dias e 11,35 dias, teríamos as alturas iguais. Tivemos as alturas. Aí ele pergunta, qual é ele? Em que altura o líquido tem os frascos? Então, a altura, então substituímos isso em qualquer uma das duas funções. Então, podemos ser em B aqui. Então, calcularmos aproximadamente aqui, temos 11, quer dizer 35. Vai ser, nesse caso, o tempo desejado aqui.
Então vamos ter menos 5 oitavos vezes 11,35 11,35 mais 10. Fazendo as contas, teremos nesse caso aqui o seguinte: 5 vezes 11,35 depois dividido por 8 menos 10. Isso aqui menos 10. Então aproximadamente 2,9. Então teremos que isso aqui é igual a aproximadamente 2,9 milímetros. Podemos nesse caso verificarmos aqui, pois se olharmos aqui ele está um pouquinho abaixo do nível 3, então com certeza estamos bem próximo do valor 2,9. Bem pessoal, essa era a aula sobre função afim e ficamos por aqui, beleza? Nesse caso aqui, obrigado.